No vídeo de hoje, você vai aprender o que você deve comer para perder gordura, evitando ao máximo a perda de massa muscular. E aí, gente, meu nome é Matheus Lima, sejam muito bem-vindos a essa segunda aula desse mini curso do canal Vida com Shape. Na aula de hoje, você vai aprender a perder gordura da forma correta, evitando ao máximo a perda de massa muscular, que é o nosso famoso cut. Para isso, eu tenho que primeiro te ensinar qual o déficit recomendado para a perda de peso e depois quanto de cada macronutriente você deve consumir para perder gordura. Então eu vou te passar as recomendações de proteína, gordura e carboidrato. Então a gente viu lá na aula 1, na aula passada, que para perder peso você deve estar com um balanço energético negativo, ou seja, você deve estar com um déficit calórico, consumindo menos calorias do que você está gastando. Mas se você já tentou perder peso, com certeza você já se deparou com a seguinte questão: beleza, eu tenho que comer menos, mas quanto a menos será que eu devo comer? Então as principais recomendações determinam que você deve perder por semana de 0,5 a 1% do seu peso corporal. E isso por quê? Porque valores maiores que esse aumentam a chance de você perder também massa muscular. E aí, quanto mais seco você estiver, quanto menor for o seu percentual de gordura, maior é a chance de você perder também massa muscular. Então é fundamental que você não tente perder peso muito rápido, fazendo um déficit calórico muito grande, senão a chance de você perder massa muscular também é muito grande. Mas se você reparar bem, eu ainda não respondi a sua pergunta. Eu disse qual a faixa de perda de peso recomendada por semana. Mas quantas calorias será que você deve comer para atingir essa perda de peso? Então, supondo que você tenha 80 quilos, que seu objetivo seja perder peso e que você opte ali pelo limite inferior da recomendação de perda de peso, que é de 0,5% do seu peso corporal. Então, fazendo as contas, a gente descobriria que você deve perder 0,4 quilos. E aí, como 1 kg de peso corporal equivale a aproximadamente 7.700 calorias, esses 0,4 kg seriam 3.080 calorias. Essas 3.080 calorias são as calorias a menos que você deve consumir por semana. Mas como a semana tem 7 dias, você tem que pegar esses 3.080 e dividir por 7, que vai dar 440 calorias a menos por dia. Então, supondo que você tenha um gasto energético de 2.500 calorias, você pega esse 2.500, subtrai do 440 e encontra 2.060. Esse 2.060 é o valor que você deve consumir por dia para perder peso. E aí não se preocupa, que lá na aula 4 eu vou te ensinar direitinho como você consegue calcular e descobrir o seu gasto energético para você conseguir fazer essa subtração. Indo agora para a recomendação dos macronutrientes, vamos começar pela proteína. A proteína é um macronutriente que você mais deve prestar atenção em uma dieta com déficit calórico. Isso porque, nesse tipo de dieta, você está com privação de energia. E isso deixa o corpo em um ambiente muito favorável ao catabolismo, incluindo também o catabolismo das proteínas musculares para a utilização dessa proteína para a obtenção de energia. Utilizando as analogias que eu dei lá na aula passada, você está oferecendo para o seu corpo menos dinheiro do que ele necessita. Então ele vai retirar dinheiro lá da conta bancária, ou seja, ele vai utilizar a gordura que está lá no tecido adiposo. O problema é que o corpo ele pode querer também desmontar a tua casa, ou seja, tirar os tijolos, as proteínas, da sua casa, o tecido muscular, para utilizar essas proteínas para obter energia. Então, em dietas com déficit calórico, é fundamental que você tenha um alto consumo de proteínas para evitar essa perda de massa muscular. E aí, segundo os estudos, esse alto consumo de proteínas deve ficar entre 2,3 a 3,1 gramas por quilo, de forma que quanto maior for o déficit energético que você utilizar e quanto menor for o seu percentual de gordura, maior deve ser esse consumo de proteína. Então, por exemplo, se você tem 80 quilos e opta por consumir 3 gramas por quilo de proteína, você vai consumir 240 gramas de proteína. E aí já uma opinião pessoal, pela minha experiência, na prática, eu sempre gosto de consumir muita proteína quando eu estou em cut. Isso porque, como eu falei, a proteína ela é fundamental para a manutenção de massa muscular.
E além disso, ela também atua aumentando a nossa saciedade. Porque convenhamos, em uma dieta para perda de peso, que normalmente já é comum a gente sentir uma fome a mais, é muito vantajoso. Então em cutting eu sempre consumo muita proteína, valores aí de 2,7, 3 gramas por quilo ou até mais. Já existem estudos que submeteram indivíduos a consumir 3,4 e até 4,4 gramas de proteínas por quilo e não foram identificados nenhum malefício à saúde. E é bom ressaltar que eu não estou falando que você deve consumir essas quantidades de proteína, mas o que eu estou dizendo é que já houveram estudos que avaliaram esse consumo e foi identificado que ele é sim seguro. Depois das proteínas, nós temos a gordura. Embora a gordura não tenha uma função direta muito importante, como a proteína, que atua no aumento e na manutenção da massa muscular, como o carboidrato, que atua ali auxiliando a performance e aumentando o teu desempenho no treino, a gordura ela é fundamental para a síntese de alguns hormônios, como a testosterona. Ela também influencia na absorção de vitaminas lipossolúveis. E para determinar a quantidade de gordura que você deve consumir, você escolhe um valor entre 15 a 30% do seu consumo calórico total para consumir de gordura. Quando eu falar de carboidrato, eu vou dar um exemplo pegando tudo e vai ficar muito mais claro. Por último, temos nosso combustível, o carboidrato. E o carboidrato é um macronutriente que devemos tomar muito cuidado em dietas para perda de peso. Isso por quê? Porque quando consumido um valor muito baixo de carboidrato, isso pode acabar afetando o seu desempenho no treino, o que indiretamente pode acabar causando perda de massa muscular. Mas, em contrapartida, se você consumir um valor muito elevado, você pode acabar comprometendo o seu déficit calórico e, consequentemente, a sua perda de peso, ou até afetar também o seu consumo de proteína. Então é muito importante que você tenha esse consumo de carboidrato adequado. Depois de você determinar a quantidade de proteína e a quantidade de gordura que você vai consumir, as calorias restantes devem ser provenientes de carboidrato. Então, recapitulando, seguindo no mesmo exemplo, vou determinar a quantidade de cada macronutriente a ser consumido. Então, já vimos que se você tem 80 quilos, um gasto energético de 2.500 calorias e quer perder 0,5% do seu peso corporal por semana, você teria que ter um déficit energético de 440 quilocalorias por dia, resultando em um consumo calórico de 2.060 calorias por dia. Então, você optou por consumir 3 gramas por quilo de proteína, ou seja, 240 gramas de proteína, que equivalem a 960 calorias, já que cada grama de proteína possui 4 quilocalorias. Digamos que você optou por consumir 20% do seu consumo calórico de gordura. Então, 20% de 2.060 dá 412 calorias de gordura. 2.060 calorias, que é o seu consumo calórico total, menos 960, que são as calorias provenientes de proteína, menos 412, que são as calorias provenientes de gordura, resultaria em 688 calorias restantes a serem consumidas de carboidratos. Como cada grama de carboidrato possui 4 quilocalorias, você deveria consumir 172 gramas de carboidrato, que representaria 2,15 gramas por quilo de carboidrato. Mas aí eu faço questão de ressaltar, caso você esteja achando pouco carboidrato, esteja treinando e se sentindo fraco, não tenha medo, abaixa a quantidade de gordura e aumenta a de carboidrato, que provavelmente você vai se sentir bem melhor. E sempre lembrando que para perder gordura, quem manda é o déficit calórico. Então sempre fique atento ao total de calorias que você está consumindo. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal porque ajuda demais. E também me segue lá no Instagram para acompanhar de perto como está sendo minha rotina de alimentação e treino nesse projeto. Tamo junto, até a próxima aula.